Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça e tentar organizar aquela caixa de ferramentas gigante que é a Amazon Web Services. Sabe, para quem já se sentiu meio perdido no universo da AWS, essa nossa análise aqui vai trazer uma clareza. Vamos desmistificar isso juntos. E vamos direto ao ponto. São mais de 200 serviços completos. A AWS é menos um catálogo e muito mais um labirinto, né? Aquela sensação de ficar sobrecarregado só de olhar as opções, ela é real. E é exatamente por isso que a gente está aqui. A grande questão é essa: por onde é que se começa? Pois é isso que vamos fazer hoje: transformar essa complexidade toda em clareza. Olha só o nosso roteiro. A gente vai explorar cada cantinho dessa caixa de ferramentas. Vamos começar domando os dados, depois vamos fazer as aplicações conversarem entre si, mergulhar na computação elástica, otimizar os custos e, lá no final, pensar em como construir o futuro na nuvem. Pensa nessa análise como se fosse um tour guiado. Em vez de ficar decorando um monte de nome, o foco vai ser no trabalho de cada ferramenta. Qual é o problema que cada serviço resolve? É isso que importa no final do dia. Vamos começar com um dos maiores desafios de todos: dados. Como é que se transforma aquele fluxo bruto de informação em insights que realmente geram valor? A AWS tem um conjunto de ferramentas específico para isso. O segredo aqui é a especialização. Pensa num fluxo. Usa-se o Kinesis para capturar os dados assim que eles acontecem, em tempo real. O Glue entra para limpar e preparar tudo. Aí, para o processamento pesado de Big Data, vai o EMR. Se for para uma consulta rápida, é o Athena. E no final, o QuickSight transforma tudo isso em gráficos e dashboards, cada um com a sua função bem clara. Então, vem a dúvida: quando usar o Athena e quando usar o EMR? É simples. Precisa fazer uma consulta aqui e ali, de vez em quando, nos dados que estão lá no S3, sem se preocupar com infraestrutura? A resposta é Athena. É super simples e se paga por consulta. Agora, se o fluxo de processamento de Big Data é constante, pesado, complexo, aí o EMR entra em campo e sobe um cluster super robusto para dar conta do recado. E o Kinesis, a melhor analogia é pensar numa esteira de fábrica, sabe? Uma esteira de alta velocidade. Ele vai capturando e processando os dados em tempo real no exato momento em que são gerados. Pensa em logs de sistema, dados de cliques num site, informações de sensores. O Kinesis está lá para não deixar nada passar. Ok, depois de todo esse trabalho de processamento, como transformar um monte de número numa história que faça sentido? É aí que entra o QuickSight. Ele é basicamente a versão da AWS do Power BI. Ele pega aqueles dados e os transforma em painéis interativos contando a história que os números escondem. Agora, vamos para o próximo compartimento da nossa caixa de ferramentas e vamos falar de comunicação. Como fazer com que as diferentes partes de uma aplicação moderna conversem entre si sem virar um caos? A resposta está na arte de desacoplar. A palavra-chave aqui é desacoplamento. É a prática de construir sistemas em que cada pedacinho é independente. E isso é simplesmente genial, porque se um serviço falhar, sei lá, o de processamento de pagamentos, o resto da aplicação, como o carrinho de compras, continua funcionando numa boa. O SQS, ou Simple Queue Service, é a personificação disso. Uma aplicação envia uma tarefa, tipo processe este pedido, para uma fila. A fila segura essa mensagem com toda a segurança. Aí, quando o serviço de processamento estiver livre, ele vai lá e pega a próxima mensagem da fila para trabalhar. Simples, confiável e totalmente gerenciado pela AWS. Mas e se uma aplicação que já existe usa um padrão de mercado como o RabbitMQ? Bom, a AWS oferece duas saídas. Para aplicações novinhas construídas do zero para a nuvem, o SQS é a escolha nativa perfeita. Agora, para migrar uma aplicação que já existe sem ter que reescrever todo o código de mensagens, aí entra o Amazon MQ. Ele suporta os padrões da indústria, o que torna a migração muito mais suave. Agora sim, chegamos no coração da AWS, a computação elástica. É aqui que o código roda de verdade, que os cálculos são feitos, onde o trabalho pesado acontece. Vamos entender como isso funciona. O EC2, ou Elastic Compute Cloud, é o serviço fundamental de tudo. Basicamente, é como alugar servidores virtuais na hora que precisar. É a base sobre a qual se constrói, quase tudo na nuvem, desde um site simples até modelos complexos de machine learning. E escolher o servidor centro é mais fácil do que parece, viu?
A AWS organiza as instâncias em famílias. Precisa de muita memória RAM? Vai com a família R. Precisa de poder de processamento bruto de CPU? A família C. M é para uso geral. G é para processamento gráfico com GPU. E T é ideal para aquelas cargas de trabalho que têm picos, como ambiente de teste, por exemplo. Mas o verdadeiro superpoder do EC2 é o auto-scaling. É ele que faz a nuvem ser elástica. Ele adiciona ou remove servidores automaticamente para casar exatamente com a demanda do momento. Isso garante performance sem desperdiçar dinheiro. É incrível. Vamos ver um exemplo prático. Pensa num aplicativo de entrega de comida, tipo o iFood. O tráfego é baixo de manhã, aí atinge um pico gigante na hora do almoço e depois se estabiliza. Com o escalonamento agendado, dá para programar o sistema para, adicionar mais servidores automaticamente às 11 da manhã e remover tudo às 2 da tarde. É eficiência pura. Ok, tudo isso é muito poderoso, mas e o bolso? Quanto custa? Agora vamos falar de um dos tópicos mais críticos: como gastar de forma inteligente na nuvem. A AWS oferece um equilíbrio bem interessante entre custo e flexibilidade. O modelo on-demand é tipo pagar a tarifa cheia, flexibilidade máxima, mas também o preço mais alto. Os saving plans são como um contrato de longo prazo. Existe um compromisso de uso em trocas de descontos enormes. E as spot instances são a grande oportunidade. Descontos de até 90% na capacidade ociosa da AWS. O único, porém, é o risco da instância ser interrompida. E dentro dos saving plans, tem uma escolha importante. O Compute Saving Plan é mais flexível, vale para EC2, Fargate, Lambda e permite até mudar a família da instância. Já o EC2 Instance Saving Plan oferece descontos ainda maiores, só que ele te prende a uma família de instância específica numa única região. A escolha vai depender muito da previsibilidade da sua carga de trabalho. E chegamos ao último compartimento da nossa caixa. Agora, a gente junta todas as peças e foca na ideia mais importante de todas: escolher a ferramenta certa. E a principal mensagem é essa aqui. A verdadeira arte de usar a nuvem não é só saber que existem ferramentas poderosas. É ter o discernimento de escolher a ferramenta certa para o trabalho certo, no momento certo. É muito mais sobre estratégia do que só sobre tecnologia. E com isso a gente termina o nosso tour. A caixa de ferramentas da AWS está aí, aberta, e eu espero que um pouco mais organizada na cabeça de todo mundo agora. A pergunta que fica no ar é: qual vai ser o próximo problema a ser resolvido? Qual inovação vai ser construída? Porque ter as ferramentas é importante, mas a escolha de qual delas usar, esse é o verdadeiro primeiro passo para o futuro.